A gratidão é uma fonte de vida para nós, é onde Deus espera. Sabe, nós, quando praticamos ações de graça, nós não vamos escolher o que eu tenho que agradecer, o que eu não tenho que agradecer. Você imagina, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não dependia de circunstância, porque ele diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, gratidão é aprendizado. Aprender a viver contente. Como que eu faço para aprender a viver contente? O caminho é ser grato a Deus, que foi o que ele ensinou. Por exemplo, vamos ler o texto que está em Atos 16. Atos 16, do verso 19 até o verso 26. Vamos ver aí o que diz. Porque o apóstolo Paulo, a prática de ações de graça do apóstolo Paulo não dependia de circunstância. Ele vivia bem em toda e qualquer situação. Vamos dizer assim, a dopamina dele estava bem, estava em dia. Atos 16, 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro. Bom, deixa eu contextualizar aqui. Tinha uma menina que estava possessa por espírito adivinhador. Então ela dava lucro, ela era escrava, ela dava lucro aos seus senhores. O apóstolo Paulo expulsou o demônio que adivinhava, que estava sobre ela, e ela, obviamente, que passou a não adivinhar mais. E esses homens tiveram prejuízo. E aí eles fizeram um complô na cidade contra o apóstolo Paulo. E é isso aí. Vendo os seus senhores, os senhores dessa menina que estava endemoniada, que o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a cidade. Irmãos, arrastaram. Não é por favor, Senhor. Não é por favor, Senhor. Arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos pretores. Pretores é um tipo de governador, de prefeito, de alguém responsável da cidade. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Verso 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Presta atenção. Arrastando os homens, levaram para a cidade, para a praça. Lá rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, que motivação tem para orar e cantar louvores a Deus? Para orar até tem, mas qual a motivação que uma pessoa tem diante de todo esse cenário, cantar louvores a Deus? Terminando a leitura do versículo. E os demais companheiros de prisão escutavam. Último verso aí. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Irmãos, é libertador quando você não está preso à circunstância dessa vida. O apóstolo Paulo não estava preso ao que ele estava vivendo, às dores que ele estava sentindo, misericórdia, né? Varas nas costas, rasgaram as vestes, arrastaram pela rua até chegar na praça, estava machucado. O que ele poderia ter? Uma baita de uma reclamação: Senhor, o Senhor me manda para cá para isso? Eu tive uma visão, passa a Macedônia, eu vou para Macedônia, é isso que me espera na Macedônia?
Nós não entendemos os propósitos de Deus, nem as histórias de Deus. Mas uma coisa nós entendemos: não podemos duvidar de Deus, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são outros. Quem a Érica acabou de ministrar aqui, ó, quão profunda riqueza e sabedoria de Deus, quão insondáveis. Quem pode acompanhar o pensamento de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus? Irmãos, nós estamos nesse mundo, nós nem sabemos se dentro de 24 horas nós vamos morrer, e Deus sabe como nós vamos morrer. A Ele a glória, a glória, a glória. É isso que o apóstolo Paulo, entendendo de que Deus está no controle de tudo, ele foi louvar a Deus, sem entender. Eu não preciso entender para dar glórias a Deus, eu não preciso ter a minha vida tudo em dia para dizer glória a Deus, obrigado Senhor, Você é o dono da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar, ou melhor, que as escrituras mostram. Foram exatamente situações como essa que levou ele a dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado como ser honrado. Como o apóstolo Paulo já havia aprendido a viver contente em todas as situações, então ele mantinha o ânimo dele em dia com gratidão. Você quer ver uma situação? O rei Josafá recebe uma notícia. Vem uma pessoa e diz assim: Josafá, 3 povos, 3 exércitos se uniram e estão vindo contra ti, como a areia do mar. Ele ficou desesperado, ele apregoou um jejum que até as crianças de peito jejuaram, os animais jejuaram. Ele ficou desesperado, e aí Deus deu uma direção para ele naquele desespero. Ele em jejum, ele, todo o povo, sem saber, porque iam ser atropelados como um trator, passando por cima de uma plantinha. Ia vir aquele povo todo, aquele mundaréu, ia destruir tudo. Olha a inspiração que Josafá teve, irmãos, inspiração louca para os padrões humanos, mas perfeito para o padrão de Deus. Ele junta o exército para ir em batalha contra esses povos, e coloca na frente os músicos. Irmãos, quem é que bota na frente de um exército músico? Não tinha que botar gente com espada? E ele bota na frente os músicos. Então ele botou na frente os músicos. Os músicos começaram então a louvar a Deus no meio daquela situação. E eles começaram a louvar, e eles subindo o morro, porque estava do outro lado do morro, lá embaixo no vale, e quando eles chegaram lá em cima, eles viram todos mortos, todos estavam destruídos. Houve um conflito, uma confusão entre eles, e eles se degladiaram, se mataram. E aí Josafá do alto do morro viu todos mortos. Irmãos, é isso que acontece quando você, na frente da tua luta, na frente da tua batalha, você enfrenta com louvores a Deus, com gratidão ao Senhor. É uma receita de bolo. Você quer paz na sua vida? Você está agoniado, você está angustiado? Existe uma fonte chamada ações de graça, que libera exatamente o que você precisa: dopamina, o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação, o hormônio da força, da vitalidade, do entusiasmo. Eu ouvi uma frase essa semana e eu achei muito interessante, muito propícia para essa ministração. Eu ouvi a frase e tive que parar para pensar assim. Eu falei: bom, eu concordo com a frase, mas eu preciso linkar essa frase com o texto bíblico. Não é só achar que ela é interessante, senão ela não tem autoridade para mim. Porque, na verdade, quem disse essa frase foi a própria doutora Fernanda. E ela disse assim: é fácil compreender porque as pessoas que são sempre gratas vivem mais próximas de Deus do que aquelas
que não praticam a gratidão em sua vida. Aí eu fiquei pensando, bom, faz sentido. A pessoa que é grata, ela fica mais próxima de Deus, mas do que aquela que não pratica a gratidão. Não é, ela sente mais os efeitos de Deus. O que ela quis dizer, estar mais próximo de Deus, na verdade é sentir os efeitos de Deus. Aí me conectou um texto bíblico que está em Tessalonicenses 5, 18 e 19. Gostaria de ler também esse versículo. 1 Tessalonicenses 5, 18, 19, diz assim: em tudo, quem escreveu? Apóstolo Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí eu pergunto para você assim: por que eu tenho que dar graças por tudo? Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Dar graças por tudo. Aí o verso 19: e se eu não der graças por tudo? Não apagueis o Espírito. Então há muitos crentes que vivem desconfiados de Deus, há muitos crentes que vivem abatidos, há muitos crentes que vivem depressivos, há muitos crentes que já perderam a alegria, perderam a fé, estão apagando o Espírito, porque não estão ofertando a Deus gratidão, e não toca no sobrenatural, que chama-se a paz que excede a todo entendimento. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o Espírito. Então, essa atitude de ser grato nos coloca perto da fonte. Por isso que essa frase que diz que a gente fica mais perto de Deus, na verdade todos estamos perto de Deus, só que ela apaga o Espírito que está dentro dela, e esse Espírito é com E maiúsculo, não é E minúsculo, é o E maiúsculo. Ela apaga a força que tem dentro dela. O que está dentro de você, o que te dá força, é a presença do Espírito Santo que dá a vida, é o Espírito que vivifica. E se esse Espírito estiver apagado, como você vai ter força? Como você vai viver? Por isso que a gratidão dá paz, traz alegria, alimenta a tua fé, te dá força. Então essa atitude de ser grato nos coloca mais perto da fonte da vida, e perto da fonte da vida que vem as bênçãos. A gratidão tem a característica de manter acesa a presença do Espírito Santo em nós, e com isso nos sentimos mais próximos de Deus. A gratidão se revela como uma fonte inesgotável de paz. Eu preciso acrescentar, irmãos, que as Escrituras elevam essa paz para uma categoria de paz especial. Não é somente uma paz, porque qualquer paz é um presente maravilhoso, é uma dádiva. Paz é algo maravilhoso de Deus, seja uma paz externa ou seja uma paz interna. A paz é paz e paz é bênção. Só que a paz comum, ela já é especial. Agora, imagina existir uma paz que vá além do seu entendimento. Como assim, pastor? É você dizer assim: eu não estou entendendo nada, minha vida está de cabeça para baixo, mas eu tenho paz. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo comigo. A impressão que dá é que eu estou sendo irresponsável com a vida, porque eu estou vendo que as coisas estão fora de lugar, mas eu estou em paz. Isso é fruto de gratidão. Eu hoje, falando sobre gratidão lá em Nova Cidade, lembrei de um irmão que estava assim, na frente, no primeiro banco. O nome dele é Fabiano. Ele agora, não sei se tem 2 semanas, deve ter umas 2 semanas, ele estava levando o filho dele para um local aí, e simplesmente o carro, ele ficou 6 horas esperando o reboque, e o carro bateu o motor, teve que ser rebocado, não tinha, obviamente, bateu o motor, e teve que levar para a mecânica para fazer todo o processo. E ele falou: o que eu vou fazer da vida agora? E ele falou para mim assim, isso mexeu muito comigo. Ele falou assim: pastor, ele falou comigo, em momento algum eu reclamei
do Senhor. Eu liguei para minha esposa na mesma hora. Aí ele falou assim: Tati, você não imagina o que aconteceu aqui agora. Aí a Tati falou assim: louva o Senhor, Fabiano, louva o Senhor. Eu achei lindo demais. Eu contei esse testemunho e ele estava ali. Então as circunstâncias não podem ser maior que o Deus que nós servimos. Quando nós reconhecemos a bondade, a graça de Deus, Ele vem em socorro. Qual o socorro que eu preciso nesse momento? De paz. Você quer socorro melhor do que você, por dentro você está tranquilo? Existe algo melhor? E curiosamente, quando eu falei isso, eu lembrei de um outro testemunho dele, que há uns anos aí atrás, assaltaram ele, perto de casa, e levaram o carro dele. Ele falou assim para mim: pastor, eu e a Tati, eu e a minha esposa, o carro estava levado, nós ajoelhamos ali no chão, ali no asfalto, onde nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus. Falei: agradecer o quê? Eu estou falando aqui para vocês, né? Agradecer o quê? Agradecer o livramento, agradecer que está vivo, agradecer que só levaram o carro. Nós precisamos ter um olhar, porque se entra reclamação, a Bíblia fala que um abismo se chama outro abismo. Irmãos, a fonte que excede a todo entendimento são ações de graça. Ações de graça é atitude de gratidão. É isso que quer dizer ações de graça. A lei espiritual, determinada por Deus para nos dar acesso à paz, está dentro da gratidão. Você quer ter acesso a uma paz de Deus, está dentro da gratidão. É uma lei, a lei espiritual, que Deus escolheu para esconder a paz, desafia a lógica humana. Eu vou agradecer o que, pastor? Desafia a lógica humana, mas ali, escondidinho, é que está a nossa paz, está nas ações de graças. A paz não está nas circunstâncias externas, irmãos, entenda, a nossa paz não pode estar atrelada, ligada, dependente de circunstâncias externas. A paz tem que estar linkada com gratidão. A paz não depende de contas pagas. A paz existe mesmo depois dos açoites. A paz que excede todo o entendimento, irmãos, está escondida. E você precisa descobrir. Sabe onde é que está escondido? Dentro de você. Essa paz está escondida dentro de você. Porque a Bíblia fala que o príncipe da paz, quem é o príncipe da paz? É Jesus. Então a paz tem um dono, tem um príncipe, e esse príncipe espera gratidão, ações de graça, para que ela venha aflorar na sua vida. Agora, a gente falou de Paulo e Silas, depois dos açoites eles cantavam louvores a Deus. E o que dizer de Pedro e João, que o Sinédrio condenou os dois apóstolos a serem açoitados, e a Bíblia fala lá no capítulo 5 de Atos, diz que Pedro e João se regozijaram depois dos açoites. Gente, dá a impressão que é uma forçação de barra das Escrituras, mas não é não. Quando a gente entra no sobrenatural, a gente descobre que ele existe, só precisa entrar. Desafia você mesmo, desafia a tua lógica humana a se regozijar nos açoites. Sabe, em ambos os casos, tanto Paulo e Silas como Pedro e João, eles não se entristeceram. Gente, a gente se entristece, ok. O que não pode é viver na tristeza, é surfar na tristeza. Mas eles não se entristeceram, eles não reclamaram, eles louvaram a Deus, eles experimentaram no corpo físico, na carne deles, a paz que excede a todo entendimento. Deus seja louvado, irmãos. Deus precisa ser louvado em todas as circunstâncias. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu lembrei daquela música,
te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Sabe, não foram as contas pagas que levaram Paulo, Silas, Pedro e João a se regozijarem, a desfrutarem de uma paz sobrenatural. Havia paz no meio dos conflitos, porque a paz estava dentro deles e não fora. Fora estavam os açoites, por dentro estavam a paz. Sabe, assim como existe a lei da gratidão, existe uma lei contrária à gratidão. A lei da gratidão traz paz, mas existe o contrário também, paralelo. Existe a lei da reclamação, que traz perturbação e rouba a paz. A lei da reclamação apaga o espírito. Irmãos, isso é sério. Quantos crentes que estão vivendo sem fé, porque o que mais tem na sua boca são reclamações de tudo na vida? Então isso apaga o espírito. A lei da gratidão dá paz, ok. E a lei da reclamação tira a paz. A murmuração tem esse poder. A lei da reclamação traz angústias, traz tristezas. A reclamação atrai abismos e só aumenta aquilo que já tem. Gente, acredito que eu estou te falando. Lá em Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Uma reclamação puxa outra reclamação. Se tiver aborrecimentos, a reclamação vai aumentar esses aborrecimentos. Se você estiver nervoso, a reclamação vai aumentar esse nervosismo. E se estiver infeliz e estiver murmurando, só vai aumentar ainda mais a infelicidade. A reclamação é um gatilho para aumentar ainda mais os abismos, os problemas, os conflitos. Então, não aperte esse gatilho da murmuração, porque é gatilho de morte. Apaga o espírito dentro de nós. Irmãos, creiam no que eu vou falar. O que faz cessar a agonia, a infelicidade, a tristeza, a falta de ânimo, o que faz cessar essas coisas, são as ações de graça, é gratidão. A gratidão, quando chega, cessa a força do abismo. Esse abismo que chama outro abismo, a gratidão cessa, bloqueia os próximos abismos, e inclusive reverte o quadro de abismo. Se tiver no abismo descendo, a gratidão freia e começa a te trazer de volta. A doutora Fernanda Paleu diz que enquanto a dopamina sintética leva um período de dias, isso uma especialista em neurotransmissores no cérebro, ela diz que enquanto a dopamina sintética você toma, tem que esperar 10, 15 dias para começar a fazer o efeito. Ela diz, a dopamina liberada pelo seu próprio corpo age de forma imediata. Você entende como que a gratidão é imediata? Em 24 horas você é outro. Você é outra pessoa. Você é outro crente. Você é outro marido. Você é outro filho. Você é outro pai. Você é outra mãe. Irmãos, o que nós temos pela frente é o desafio de dar ações de graça, mesmo depois de receber açoites. Porque pela lógica divina, as ações de graças não são somente por coisas boas, mas por tudo. Em tudo dai graças, disse o apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo uma maldição, Deus pode transformar em bênção. Mesmo uma tragédia, Deus pode trazer bênção. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor. Então, pela lógica divina, as ações de graças não são somente por coisas boas, mas por tudo. Logo, para Deus a reclamação é uma expressão de ingratidão. Eu vou falar o óbvio. O que leva uma pessoa a reclamar é porque ela não consegue agradecer. Por que reclama? Porque não consegue agradecer. A gratidão é aquele desafio que a gente tem de viver pela fé. Porque nós não podemos viver pelos olhos, não podemos viver pelo que sentimos, mas nós temos que viver pelos princípios da palavra de Deus. Em tudo dai graças. É um princípio bíblico.
é uma ordem, é um conselho, que se eu não seguir, eu vou sentir os efeitos negativos e destruidores na minha própria vida, eu vou apagar o Espírito dentro de mim. O desafio da gratidão está em vivermos acreditando que sempre existirá um milagre disponível, realizado para as nossas vidas. Sabe, não importa o que os meus olhos estão vendo, existe um milagre me esperando. A gratidão traz milagre, quer ver? O Senhor Jesus, quando estava para alimentar aquelas 5 mil homens, que não é contabilizado nem criança e nem mulheres, ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos? Sim. O que ele tinha nas mãos era muito pouquinho. Presta atenção no ensino dali. Jesus agradeceu, lê o texto, ele deu graças, ele agradeceu pelo pouco, e o milagre aconteceu. Agradece pelo pouco que você tem. Olha para a sua despensa e agradece. Olha para a sua geladeira, não importa, agradece. Porque o milagre está na gratidão e não na reclamação. Antes de multiplicar, e com Lázaro não foi diferente. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu te dou graças. Ele agradeceu e o milagre aconteceu. Então, onde é que tem o milagre escondido? Na gratidão. Não jogue isso na lata do lixo. Não aperte o gatilho da murmuração. Não importa o que você esteja sentindo, existe um milagre te esperando à sua disposição. O caminho para alcançar o milagre é gratidão. A gratidão entra com o milagre, entra com a ordem. Sabe esses ajustes para deter a força do caos dentro de nós? Gratidão, ações de graça, porque é paz. Quer coisa melhor do que isso? Então, ao contrário, também é verdade. A reclamação entra com abismo, entra com desequilíbrio, entra com infelicidade. A ingratidão ou a reclamação, ela começa a atrair uma tragédia interna. Um caos se estabelece dentro de nós. Então, em outras palavras, reclamação é autossabotagem. É a pessoa que está sabotando a sua própria vida. Quando ela reclama, ela está prejudicando o seu destino, ela está prejudicando o dia seguinte, o outro dia, o outro dia, o outro dia. Quer parar esse abismo? Então entre com providências de honras e glórias ao Senhor, ações de graça, que você detém essa reclamação. Por trás da reclamação existe esse milagre que desafia a nossa lógica, sim. Existe sim, e nós precisamos entender. Aí a gente encontra o Senhor Jesus que diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz. A paz é de quem? É dele. A paz é da conta paga? Não. A paz é porque as coisas estão tudo em ordem? Não. Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que o mundo dá a paz? Tudo certo, sem crise, sem problemas, sem dificuldades. O mundo dá essa paz. Então a paz de Jesus, ela é dentro e não fora. Eu não dou a paz como o mundo dá. E o apóstolo Paulo experimentou isso. Porque no que ele foi açoitado, Pedro e João, no que eles foram açoitados, o mundo não estava providenciando paz, estava providenciando conflito, pressão emocional. Mas Jesus disse: a minha paz eu não vou dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Onde é que está a paz do Senhor? Dentro de você. Porque você que entregou sua vida para Jesus, você tem Ele dentro de você. Essa paz já existe dentro de você. A nossa paz vem do príncipe da paz e não do mundo. Jesus está dizendo que a paz dele, a paz verdadeira, não depende das coisas externas, de estarem tudo perfeito do lado de fora. E nós já vimos que essa paz, ela existe. Interessante que no Salmo, eu não sei se é o Salmo 118, que ele diz assim, presta atenção, vou fechar aqui com esse versículo.
Olha o que o apóstolo, o salmista Davi disse: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Pastor Emil, você pensou um membro da sua igreja chegar e falar assim: pastor, a angústia do inferno se apoderou de mim? Olha que difícil, pastores. Imagina alguém chegar para você e dizer: a angústia do inferno se apoderou de mim. Foi isso que Davi disse. Mas preste atenção na conclusão: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e em tribulação. Isso é o verso 1, 2 e 3. Lá no verso 17, escondidinho está: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças. Yes! Mesmo estando uma angústia do inferno ter se apoderado dele, ele ofereceu a Deus sacrifício, e de gratidão a Deus. É isso que mantém você de pé. É isso que faz com que você não entenda por que você está tão bem, se as coisas do lado de fora não estão bem, porque você está bem do lado de dentro. Vamos estar de pé. Eu quero propor você aqui agora, que você possa fechar os seus olhos e agradecer a Deus pelas coisas boas da sua vida. Aí você diz: pastor, eu não sei que coisa boa. Lembra que quando você chegar em casa, você tem um travesseiro para deitar, você tem uma cama. É uma coisa boa? É. Você chegar em casa e tomar um banho gostoso, você tem chuveiro em casa? É uma coisa boa. Se você for jantar, tem um alimento, tem uma comidinha em casa? Tem, é uma coisa boa. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Gostaria que você agradecesse a Deus por essas coisas boas. Tem gente exatamente agora que estão no hospital e você está na igreja. Tem gente sofrendo acidente todo instante. Tem gente ficando paraplégico, tetraplégico, cegos. Tem gente agora enfrentando dores, lutas. Talvez você esteja enfrentando isso, mas agradeça, porque você está na casa do Senhor. Obrigado. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu fui alfabetizado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei ler. Obrigado porque eu tenho um celular. Obrigado porque eu vou para casa agora. Amanhã eu tenho emprego. Agradece a Deus por essas coisas. Encontre motivo para agradecer pelo marido, pelo esposo, pelos filhos. Quantas pessoas que não casaram, quantas pessoas que sequer conseguiram ter filhos porque a vida não permitiu, e você tem filho. Agradeça pelo que você tem. Tem gente que não conheceu seu pai, sua mãe, e você tem pai, tem mãe, agradece. E você que não tem pai nem mãe, agradece ao seu Pai Celestial, porque Ele assume o papel de pai na sua vida. Agradece, só agradece. Aleluia. Quero estar junto aos seus pés. Faça essa oração. Pois prazer maior não há. Perto eu quero estar. Que lindo isso. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te oferecer. Mas ainda é pouco, eu sei. Se com
todas as suas forças. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Tira essas palavras de dentro de você. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Eu gostaria que repetisse o coro. Te louvarei, mais uma vez. Te louvarei. Oh. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Agora eu gostaria que você agradecesse pelas coisas difíceis da sua vida. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Quais são as coisas difíceis? Você está passando por alguma dificuldade financeira, alguma enfermidade, algum problema na família, problema no seu emprego, problema de salário, problema na família, um sonho que nunca se realizou. Agradeça agora pelas coisas difíceis. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu quero agradecer, porque o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu quero trazer aos teus pés a atitude de gratidão. Eu sou grato pela tua graça, pela tua bondade. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, mas eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor me toma pela mão, o Senhor me toma pelo colo, o Senhor me sustenta, o seu fôlego de vida está em mim. Muito obrigado, ó Deus, pela circunstância que eu estou vivendo, porque está me trazendo mais perto de Ti. Eu quero agradecer por isso, eu quero agradecer por essa bondade e Te louvar, Senhor. Oh meu Deus, abençoe esses Teus filhos amados, a cada um que aqui está, que com a sua angústia, com a sua dificuldade, ó Deus, tome em Tuas mãos, fortalece a vida desses Teus filhos, seja glorificado nesse lugar, Senhor. Levante as suas mãos e diga: Te louvarei. Aleluia! Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a Ti. somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Aleluia! Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a Ti. somente a ti, Jesus. Aleluia! Somente a ti, Jesus. Declare isso, igreja. Somente a Ti. somente a ti, Jesus. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Deus é bom. Aleluia. Pode permanecer a luz nessa mesma situação. Você de pé. Tá? Eu quero fazer uma oração por um casal, por essa dupla sertaneja, Fabiano e Fabiana. Eu perguntei para ele se a esposa sabia dessa oração. 21 anos de casado. Porque já teve uma situação assim. O esposo foi fazer uma surpresa, Fabiano. E aí eu chamei. E a esposa falou assim: não quero não. Olha que situação. Eu falei: você não vai fazer isso comigo, né, Fabiano? Não é o caso. 21 anos de casado. Deus te dando muita força, né, Fabiano? Muita misericórdia. E você, Fabiano, agradecendo a Deus. Estenda suas
Pai, obrigado pela vida do Fabiano, da Fabiana, pela maneira que o Senhor tem trabalhado, tendo graça, misericórdia, fazendo ajustes, consertos, vivendo na dependência. E com certeza, assim como nós, temos muitas coisas para se consertar e aprender. Mas que o Senhor possa fortalecer essa união junto com os seus filhos, e que esta bondade e essa misericórdia e as provisões do Senhor esteja sobre ti, Fabiana, e sobre ti, Fabiano. Nós fazemos essa oração gratos a ti. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu quero fazer a segunda oração, mas antes deixa eu avisar, nós temos hoje na cantina mini pizza, pastel, hambúrguer de forno, bolo de chocolate, pavê de limão. Só não vale sair agora, tá bom? Porque senão você sai e aí aqueles vão ficar aqui na oração, vão chegar lá e não vão encontrar, né? Tudo isso que nós temos aqui são doações. Então é o que eu falei hoje no início. Essa doação é uma doação de muita gratidão, né? É uma oferta, é a maior oferta, aquilo que a pessoa entrega realmente de coração. Quando o pastor Camp estava orando aqui e pregando, eu estava vendo aqui e a minha mente, pastor Camp, foi lá há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando nós estávamos lá no Alcântara, né? Onde é toda a nossa formação, e foi uma excelente escola para nós. Aí eu lembrei que nós tínhamos ali, irmãos, uma equipe de pastores maravilhosos. E é difícil de montar uma equipe assim, né? Cada um com seu perfil, né? Mas uma equipe muito forte, que até no momento difícil que a igreja passou, né? 2 momentos bem difíceis, a igreja permaneceu de pé. Então é impossível você ter uma igreja se não tiver líderes, pastores ali ao nosso lado. E eu quero aproveitar, chamar aqui o pastor João, o Alfredo, o Vladimir, que hoje está completando, segundo o João, né, que eu não guardo data, né, 1 ano de ordenação desses 3, tá? Pastor Alfredo, eles não combinaram com você, você tinha que vir com a camisa. Mas tudo bem, vamos fazer assim para ficar bonitinho, você fica no meio. Eu quero pedir, pastor Campo, eu tenho me esforçado, a igreja sabe, eu tenho sido um pastor sério aqui, mas de vez em quando escapole. Eu quero pedir ao pastor Campo, vem cá por gentileza, faz essa oração, né, em agradecimento. É um privilégio, uma oportunidade, né, para nós termos aqui e que viemos aí dessa escola, né? Gente, que alegria poder ter colegas. Meu Deus, quantos anos a gente conhece essa turma aí, e hoje são pastores do ministério. Isso é uma alegria, uma dádiva, um presente muito grande para a igreja do Senhor e pessoalmente para cada um de nós que conviveu com eles. Hoje ver colegas pastores, cara, isso não tem preço, né? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Senhor Jesus, 1 ano, uma data que a gente, quando fecha os olhos, a gente lembra o que foi há 1 ano atrás aqui nesse lugar. Aqueles pastores todos aqui, os bispos, aquela alegria toda, Deus. E agora nós queremos lembrar com gratidão esse chamado ministerial. E esse chamado ministerial é chamado, a Deus, para carregar peso. Não tem jeito. Quem recebe a unção de pastor, recebe também a unção para suportar, para carregar cargas, para ter, Senhor, esse couro grosso, para suportar, ó Deus, as dificuldades, os embates da vida. Eu declaro, Senhor, uma força renovada para esses teus filhos. Eu declaro, Senhor, um ânimo renovado na vida de cada um deles. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a tua presença sendo derramada sobre os teus filhos e fazendo-os, Senhor, fortes a ir, para eles irem além do que eles podem entender da vida, porque o Senhor os
ungiu como ministro do Evangelho, como sacerdote que serve no altar. E nós estamos agora orando, abençoando, confirmando, declarando o Senhor, abençoando a vida dos seus filhos, como que renovando a vida deles por mais um ano. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a vida desses teus filhos, para que consigam ser homens íntegros na seara, homens que não têm do que se envergonhar, nem do Senhor, nem dos homens, mas possam permanecer de cabeça erguida, levando a palavra do Evangelho e vivendo com integridade na tua presença. Nós abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigado pelo que vai acontecer essa semana e por aquilo que nós estamos preparando para fechar esse mês no próximo domingo às 18 horas. Leva o teu povo debaixo da tua graça e da tua presença. Muito obrigado. É com grande alegria, Senhor, que eu faço essa oração pela vida do pastor Campo, pela vida da irmã Isalmar, pela vida daquele povo ali em Nova Cidade, que ali existe uma igreja que está louvando e glorificando o Senhor. Obrigado por eles fazerem parte da nossa vida e da nossa história. Que assim seja e que o Senhor seja glorificado. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Amém. Eu poderia estar em qualquer